um estresse térmico, um estresse aí. Às vezes o gado, a gente insemina e está em um cenário perfeito. Pastagem, tudo bacana. Aí a gente insemina, o produtor vai e troca isso de pastagem. Nossa. Então a vaca estava lá comendo picanha. Aí a gente inseminou, ele trocou, ela começou a pôr ela para comer carne moída. Essa vaca não vai emprenhar. Ela não vai, ela teve um estresse alimentício. Eu estava na divisa de São Paulo, em Brasópolis, na cidade. Cheguei lá, a produtora falou assim, ô Darlon, por que essas vacas estão todas babando? Tava um calor, muito quente. Falei, você tá igual eu tô com a boca aberta aqui também, né? Num calor desse. Então não é um cenário ideal, mas tava muito quente. E tanto é que lá o protocolo deu pau. Tipo assim, as vacas não já corresponderam. Pensa, você trabalhar desconfortável. Então a vaca tava lá, como se estivesse suando, tava babando. Que isso? A vaca babando e tal, de calor, isso é comum, entre aspas. Mas a vaca, o que tá acontecendo? Tá tudo doente? Eu falei assim, tá igual eu, então em tempo de ficar doente aqui. Calor desse? Calor desse, de babar. Nem pra refrescar? Nem pra refrescar. Igual você vai, e essa turma, eles querem ter uns animais, igual hoje, por exemplo, tá acontecendo um evento, chama Mega Leite, em BH. As vacas estão lá, de 10 em 10 minutos, passa gente molhando vaca. Você pega a vaca, vai lá dar um banho nela para resfriar. Sim. E tal. Aí essas raças as pessoas querem ter a qualquer custo. E não é assim que funciona. Para ter um animal de um potencial maior, você tem que ter essas mordomias. Né? Tem curral que tem ventilador, tem uma série de fatores para ajudar, sabe? Isso que eu ia perguntar a você. Hoje para a pessoa ter uma vaca, a média aí, para ter um gasto com uma vaca, eu falo um gasto de modo geral, né? Sim. Desde ali a questão da vacina, a questão de todos os cuidados e tal. A média por cada vaca, você acha que dá quanto ali o valor gasto em cada vaca? Entendi. Bom, rapaz, essa pergunta é complexa, mas porque, igual, dá um exemplo da minha casa, né? A gente tem uma fazenda em Dionísio, lá deveria ter uma farmacinha, né? Uma farmácia, um ambiente, machucou tal coisa, o remédio está lá. Só que lá não tem nenhum remédio. Por que não tem? Os animais são bem cuidados. Às vezes pode acontecer sim de machucar, acontecer alguma coisa. Mas lá, se a gente precisar, não tem nenhum remédio a pronto-socorro. E por que não tem? Porque os animais eles crescem saudáveis e se mantêm saudáveis. Eu falo, o remédio mais barato é o leite. Coloquem isso na cabeça do produtor. O remédio mais barato é o leite. Por quê? Quando ele nasce, o bezerro nasce, ele é bem sustentado, bem amamentado, ele vai crescer saudável. Mas aí o produtor de leite, o que ele quer? Só o leite. Então ele tira o leite, mata o bezerro, no sentido de fome, né? O bezerro cresce já sem saúde. Então quando você me pergunta o que custa hoje de um animal, é bem relativo, porque, e detalhe, é como se fosse a gente, mês você passa mal, mês você não passa, né? Então, por exemplo, esse mês eu gastei R$200 de remédio comigo, mas fazia um ano que eu não gastava. Então, o que eu dou de custo para mim mesmo, né? Esse ano foi R$200. E a vaca, a mesma forma. Eu, de fato, eu não consigo te falar, vou dar um chute aqui, e mesmo é um chute bem errado, porque existe sim as contas, né, e seria, na minha opinião, até com algum outro profissional. Um zootecnista, por exemplo, ele vai falar a questão nutricional, porque se o cara trata de silagem, se ele não tem o pasto, ele trata de silagem. Tem que comprar uma silagem de milho pronto, um alimento pronto. Aí sim a gente começa a ver o que é o custo. Lá em casa fica pasto, come o que está lá ofertado. No caso, tem uns matos lá, a vaca vai lá. Tem um mato específico dela comer, que a gente plantou esse mato específico, no caso. Mas se o cara trata de silagem, igual quem trabalha em confinamento, que é o gado, as vacas ficam fechadas, aí eles vão ter o custo. Aí vamos pôr lá, R$30 por dia de alimentação dessa vaca, remédio para fazer o leite descer, que tem algumas propriedades que usam isso, ocitocina, aí sei lá, R$1 a dose, aí eles conseguem ter esses números. Mas para falar num cenário, não dá luz, sair daqui eu quero comprar uma vaca. Aí você vai comprar, sei lá, R$2.500, R$3.000 uma vaca. Se você tiver um pastinho para colocar ela, uma vez por mês um vermífugo. E pronto, vai ser isso. Não é tão oneroso. Sim.
Depende, porque, igual eu te falei, tem muitas e muitas variáveis. Top. E a inseminação pode ser feita tanto na vaca, ovelha e cabra? Isso. Hoje, rapaz, o que é eu posso falar quase, o que é de fêmea, a turma insemina. Hoje eu faço, né, bovino, né, vaca, cabra e ovelha. São os que eu trabalho. E aí a gente tem, né, exemplo de equino, que insemina égua, cachorro, e outras inúmeras espécies aí que já fazem inseminação. A mais fácil desses três que você faz é qual? A vaca? Para mim é a vaca, para mim é o bovino, porque é interessante a questão de, isso até no meu Instagram eu comecei a postar, quando eu vou para o Nordeste eu trabalho com reprodutos, porque lá no Nordeste, igual devo ir na próxima semana, lá no Piauí o forte é cabra e ovelha. Lá a gente não mexe com vaca, é cabra e ovelha. É mais complexo porque na vaca, a gente enfia a mão, introduz a mão dentro do animal, né, no reto do animal, e faz a inseminação. Na ovelha e na cabra não tem esse espaço para a gente introduzir a mão. Então o que a gente usa? Eu uso um espéculo vaginal, de mulher mesmo, um espéculo vaginal, abre a vulva da cabra ou ovelha que seja. E para quem insemina, a gente tem um desafio que é a cérvix, a tão temida cérvix. Cérvix é uma estrutura que está porque na anatomia está a vulva, que está aqui fora, né? A vagina, que é o espaço, vem a cérvix, que é essa estrutura, e depois vem o útero. Então, feito isso, porque o reprodutor, quando ele ejacula dentro do animal, ele joga na vagina, que é nessa estrutura. Sim. Nosso caso da inseminação, a gente joga dentro do útero. E para jogar dentro do útero, a gente tem que passar por essa tão temida cérvix. E é um lugar um orifício bem fechado e cheio de anéis tortuosos. Então a gente coloca uma varetinha, né, um aplicador, e ela passa e a gente tem que ir guiando e desviando desses atalhos. Então é complexo, é interessante, mas no bovino isso é mais fácil, diferente da cabra e da ovelha. Na ovelha, primeiro que a gente trabalha, abre a vulva dela com espéculo vaginal, usa pinças para pinçar essa cérvix, essa temida cérvix, e feito isso, que a gente vai com o aplicador e tenta passar. A gente usa inclusive uma lanterninha na cabeça, porque na vaca as mãos viram seus olhos. Você põe a mão dentro da vaca e faz tudo. Coisa, né? Você pode fechar o olho, você sabe o que você está fazendo. No caprino e no ovino é diferente. Eu uso uma lanterninha, né? Põe uma lanterninha aqui na cabeça e a gente olha dentro do animal com a pinça e vai iluminando lá dentro, porque é de fato dentro do animal para olhar. Então é mais complexo. Mas são espécies bem interessantes também, porque reproduzem muito rápido e tem partos gemelares ou trigemelares ou mais. Ou seja, igual tem um exemplo aí de um produtor, eu inseminei 5 cabras, as 5 cabras ficaram gestantes e nasceu 10 cabritos. Então o produtor ele tem a princípio um rebanho pequeno, uma passada que a gente dá na propriedade dele, ele jamais que duplica às vezes o que ele tem de fêmeas lá, de animais. Então tenho outros exemplos também. Uma cabra deu 4 cabritinhos. Que isso. Nasce 4. Ou seja, a inseminação também pode ser boa por isso, né? Às vezes o produtor está esperando que vai ser só um e acaba sendo exatamente. mais, né? E por que disso? Muito disso através dos hormônios que a gente utiliza. Os hormônios fazem com que tenha esses partos, né? Ajudam, no caso. Muito que tem bom. esses partos aí gemelares, trigemelares e por aí vai. E uma coisa que eu achei curiosa é o seguinte. Por exemplo, não sei como funciona no lado da vaca, da ovelha, da cabra, enfim. Mas quando vocês vão inseminar, vocês colocam alguma anestesia nelas ou não? Não. O que acontece? Uma ótima pergunta é essa. Não é invasivo, sabe? No sentido, Darlan, igual eu tenho muita gente que fala isso lá no meu Instagram. Nossa, coitado e tal, tá enfiando a mão mesmo? Enfiando a mão, tá fazendo isso aqui com vaca. Eu falei, calma, gente, não é invasivo. Na minha opinião, não. Por quê? A vaca, ela tá receptiva. Tem 2 momentos que ela fica receptiva, principalmente em relação a essa cérvix. Ela vai dilatar a tão temida cérvix. Quando ela vai parir, porque o bezerro está lá no útero, ele tem que vir saindo e essa cérvix, né, que é fechadinha, não ela tem dilata. Cesárea, né? Às vezes a gente precisa fazer cesárea, Sério? não é o ideal. A gente faz cesárea, mas isso é quando chega ao ponto de fazer cesárea,
é porque já tem algo muito errado acontecendo. É um bezerro muito grande e a vaca não consegue ter um parto normal. Isso atrapalha normalmente a vida da vaca daí para frente. Aí não é a mesma. Não é a mesma, porque a gente faz a cesárea, coloca tudo no lugar, tudo bacaninha. Mas o meu conselho, por exemplo, para quem tem uma vaca e precisou passar por uma cesárea, é que descarte esse animal. Né? Sempre vai acontecer, vai dar outro problema? Nem sempre. Mas às vezes, se você pagar para ver, você perde o bezerro e a vaca. Tem essa questão, e o produtor, isso é até delicado que eu vou falar, porque o produtor não tem um sentimento igual você tem com um gato e um cachorro. Sabe, o cara é reprodução. Reprodução é diferente de sentimento, né? Porque o cara, não, eu vou tomar um prejuízo, lembra que eu falava, você não sabe a dor do cara. O cara só tem uma vaca que custa R$1.000. Se ele esperar essa vaca nascer de novo, ele perder esses R$1.000, ele não tem mais o que comer, velho. Então ele vai melhor e fala assim, quer saber, eu vou vender essa vaca. Então não tem sentimento. Ele quer fazer o dinheiro. Existe quem tem sentimento? Sim, eu tenho sentimento com um gato meu lá. Mas se eu estiver precisando de dinheiro, eu vou vender ele. Ao contrário, se eu tiver um cachorro e um gato. Hoje é tratado como filho, então isso aí é outro assunto, é um outro cenário. Você deixa de comer para tratar de um gato e de um cachorro, doente, por aí vai. No bovino, igual a gente fala, o nosso serviço também, além da reprodução, cirurgias e coisas do tipo, é apagar incêndio. Chega numa época de seca, que falta alimento, o pessoal liga pra gente, vem cá, recuperar, a vaca deitou. Aí deitou de magreza, tá fraca. Você chega lá, fala com o cara, vai custar... Ni ovino e caprino também é ainda pior. Porque você vai fazer um tratamento para possivelmente curar, custa R$500. O bicho vale 300, o produtor fala, pode matar. Pode matar. Vou matar e comer. E você pode falar também daquela pergunta que eu te falei, né? Sobre a questão de ser invasivo e tal. Mas aí, por exemplo, uma vaca leiteira ela não serve para você vender a carne, né? Por exemplo, para açougue, né? Ou serve? Serve. Ótima pergunta também. Então, por exemplo, é invasivo? Não é invasivo porque o animal está receptivo, a gente faz alguns protocolos hormonais, né, que a gente tem que deixar o animal no maior bem-estar possível, porque ela só vai reproduzir, só vai emprenhar se ela tiver um cenário perfeitinho. Então, se a gente chega no qual está com couro, e chicote, e choque, cachorro, isso está errado. O animal vai sentir esse negócio. Então, é invasivo, se fosse invasivo não teria resultado. Sabe? Tipo assim, causa sim o incômodo, eu concordo que causa o incômodo, a gente introduz a mão, mas apesar que a mão tá lubrificada, né? Usar luva tá lubrificado. Falar ser invasivo, na minha opinião, é uma coisa, causar incômodo é outra totalmente diferente. Causa o incômodo sim, mas você vai ter, até o costume, a gente põe a mão, ela nem mexe e tal, vai e faz. Então, te respondendo, não é invasivo, é um procedimento tranquilo. Hoje, depende, que tem dificuldade da cervix, mas igual hoje estava numa fazenda aí inseminando lá. É questão de segundos para inseminar uma vaca. Após ela estar presa, né, contida, a gente introduz a mão no reto, o aplicador vai na vagina, segundos. Se você falar, espere, deixa eu pegar o telefone para tirar a foto. O tempo que você pegar no bolso e fazer assim, acabou.